pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o primeiro episódio do podcast Físio que Resolve. Nossa intenção de trazer e criar esse programa é trazer mais esclarecimento para a população de uma forma mais sensível, mais integrativa, sobre o que é saúde e de como que dentro do nosso mundo hoje em dia a gente pode recrutar ferramentas para estar engrandecendo a nossa vida e tendo uma vida mais plena, mais saudável, mais equilibrada. Então, nosso objetivo é estar inspirando vocês nesse caminho e trazendo entendimento também, já que eu sou fisioterapeuta e o nome do programa também tem relação com a fisioterapia, de que acreditar na saúde é muito mais, ter uma vida com saúde é muito mais do que ter ausência de dor. Hoje eu estou aqui com uma amiga querida, uma profissional brilhante também, a Érica Guimarães Ferreira, psicóloga, professora, e a gente vai bater um papo sobre dor, sobre qualidade de vida e sobre esses alicerces que a gente precisa estruturar na nossa vida para realmente desenvolver uma vida mais plena e mais saudável. Bem, como eu estava falando para vocês, meu nome é Yasmin Alexandre, eu sou fisioterapeuta, atuo na área há mais de 9 anos, trabalho com reabilitação musculoesquelética, RPG, hidroterapia, orientação em dor e também com terapias integrativas. Então, para quem está precisando de trazer alívio para a mente, para o corpo, de entender o que está acontecendo com o seu corpo nesse momento doloroso, eu deixo aqui também meu Instagram, meu telefone, para que vocês possam ter acesso a mim. Érica, queria que você se apresentasse. Bem, primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer, uma honra estar participando desse primeiro episódio. Acho que é um programa, né, que tem muito para dar certo. Acho que a gente realmente precisa falar sobre qualidade de vida, sobre saúde, e acho que a ideia do programa vai trazer muita coisa para a população, para a gente pensar um pouquinho sobre essa qualidade de vida. Obrigada. Bem, vou passar agora para quem está me apoiando nesse início de projeto, né, os patrocinadores. Então, vamos falar um pouquinho sobre não só quem me apoia nesse momento, né, quem apoia esse projeto, mas como também quem eu acredito muito como empresa e como profissional. Então, o Estúdio Realize, que é aqui o estúdio onde a gente está fazendo a gravação, né, do podcast, é um estúdio totalmente preparado, estruturado para receber você, que tem aí um projetinho na sua gaveta, né, de colocar para o mundo as suas ideias, o seu conteúdo, o seu conhecimento. Então, para gravação de cursos, para estruturação e gravação de podcasts, o estúdio está totalmente disponível. Eles dão toda a estrutura, mas também te dão todo o embasamento para que você consiga montar o seu projeto, tirar esse projeto aí do seu bolso e colocar em prática. Então, eles te ensinam qual é o passo a passo de como colocar, né, por exemplo, o podcast no ar, de como estruturar, de como monetizar, né, o seu projeto. Então, o Instagram deles, Estúdio Realize Nova Friburgo, no telefone 22997734493, e eles estão localizados aqui no centro de Nova Friburgo, no Cadima Shopping, no 4º piso. Tá certo, gente? Hugo Dutra, também um querido, extremamente capacitado, graduado, especializado, né, na área de finanças, de gestão financeira. A gente não tem aqui no nosso país a base, né? Eu acredito que deveríamos ter, né, no nosso ensino, desde pequenos,
aprender a lidar com a nossa saúde financeira. E falar de finanças também é falar de saúde. Quando a gente não está bem com as nossas finanças, quando a gente não está bem, não sabe lidar com o nosso dinheiro, normalmente isso também vem abalando várias áreas da nossa vida, né? Então, o Hugo, ele traz toda uma estrutura, tanto para cursos, né, quanto para cursos em grupo, como também para... Gente, fugiu a palavra agora? Mentorias individualizadas. Então, você, de qualquer idade, se você é jovem, está começando a estruturar a sua vida hoje, se você já tem lá para os seus 60, 70, 80 anos, nunca é tarde para você aprender a lidar com o seu dinheiro, aprender a fazer investimentos, aprender a ter saúde dentro do seu bolso também. Mais um parceiro querido, o Corbalog. O Corbalog é uma empresa que tem o foco de trazer, de cuidar da sua família. E quando eu falo de família, eu não estou falando somente de pai, mãe, filho, sobrinho. A gente adota pets ao longo da vida que fazem parte do nosso centro, de quem nós somos e das pessoas principais, né, que giram em torno da gente. Então, o objetivo dessa empresa, que é lindo, né, é unir famílias. Então, o que eles fazem? Eles trabalham com toda a documentação para embarques de importação e exportação de pets. Eles fazem todo o trâmite de documentos para que a sua vida fique mais simples. Quem passa por isso sabe que é muito burocrático e que às vezes se sente sem caminho para fazer essa transição, né, do seu pet para dentro ou para fora do país. Então, é uma empresa que chegou para simplificar e trazer acolhimento nesse sentido. Então, se você está pensando em ir morar fora do país ou a voltar a morar no Brasil e tem o seu pet, tem o seu animalzinho de estimação e precisa fazer a legalização desse processo, procure a Corbalog, que eles vão te ajudar com toda a documentação que é preciso para fazer essa movimentação. O site deles, www.corbalog.com, telefone 21 99039 7872 e o Instagram deles é @corbalog. O projeto deles é unir famílias. E por último, mas nem de forma alguma menos importante, como que a gente fala de saúde sem falar de autoestima, né? Sem se olhar, se sentir bem com a nossa imagem. A Mari Polônio, ela é uma maquiadora incrível, maquiadora fantástica, inclusive fez a minha maquiagem hoje para estar aqui com vocês, né? E ela trabalha com maquiagens artísticas, com cursos de automaquiagem. Ela trabalha com maquiagem express, aquela maquiagem mais simples, mas que você precisa estar arrumada para algum evento, se sentir pronta para estar ali. E também com maquiagens mais elaboradas, de casamento, para realçar a sua beleza natural, para você se sentir bem com você aonde você estiver, bem com a sua imagem. Então, a Mari é uma excelente indicação, é uma apoiadora minha do meu projeto, mas faz e realiza um trabalho incrível através de valorizar a sua beleza natural, sem perder seus traços, te entregando realmente a sua essência dentro da valorização, né, da maquiagem. Tá certo, pessoal? Então, vamos começar. Vamos bater um papo aqui com a Érica. Nosso objetivo hoje é falar um pouquinho, como eu tinha mencionado, sobre quais são os alicerces que a gente precisa construir na vida de hoje para que a gente tenha uma vida mais plena, mais saudável. É óbvio que como fisioterapeuta eu sempre vou falar um pouco de dor, né?
reparo muito na minha dinâmica profissional o quanto que os pacientes que chegam para mim com dor, eles estão passando por N outros processos na vida que também permitem com que essa dor seja amplificada, e a partir do momento que eles passam por esse entendimento, parece que acende uma lâmpada e as coisas começam a fluir até ele, como paciente, permite que esse tratamento atinja o ponto de efetividade que a gente realmente precisa. Então, assim, primeiramente, sei que você já se apresentou, mas você quer falar um pouquinho mais sobre a sua atuação profissional, a sua formação, que aí depois a gente adentra Vamos lá, então. no assunto principal. Bem, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Estácio de Sá, já tem... Nossa, bastante tempo. Fiz as contas agora. Já tem 21 anos... 21 não, 2004... 21 anos que eu sou formada. Em psicologia, eu sou mestre em ciências jurídicas e sociais e doutora em educação. E sou servidora pública há 25 anos. Eu trabalho no município há 25 anos e atuo também como docente na Universidade Estácio de Sá, no curso de psicologia. Tenho algumas outras atuações também fora o trabalho, assim, né, pensando mais nas questões de movimentos sociais. Faço parte do Conselho Municipal de Direitos da Mulher. Coordeno também a disciplina de Sociologia do Crime e da Violência no curso de Segurança Pública da UF, que é oferecido pelo CEDERJ. E eu trabalho bastante. Ou seja, ela só trabalha. Trabalho bastante. Mas atuo como professora hoje, né? A minha atuação é como professora e como secretária do Conselho Municipal de Educação aqui na cidade, e supervisiono também o estágio em violência de gênero. Falando um pouco dessa questão do seu acompanhamento sobre a saúde da mulher, violência de gênero, você também deve reparar bastante, encontrar bastante pessoas ao longo do seu caminho que a dor transborda o emocional, né? Que ela passa para o físico. Não, sem dúvida, né? Eu acho que, assim, quando a gente pensa na dor, uma questão que a gente precisa pensar é o que é a dor para cada um. A dor para mim vai ser uma coisa e a dor para você vai ser outra, completamente diferente, eu tenho certeza disso. Isso porque a dor, ela não é algo simples, é algo que é complexo, né? Ela não é algo que vem apenas das vias sensoriais, mas a dor, ela parte de diversas dimensões cerebrais, e dentro dessas dimensões cerebrais a gente vai incluir também as emoções, os pensamentos. Então, até a crença, as crenças que a gente tem, os valores que a gente tem, isso tudo vai influenciar, impactar na intensidade dessa dor. Né? Eu vou dar um exemplo muito, muito simples, já que você falou sobre essa questão da mulher. A gente vive numa sociedade onde existe uma violência de gênero e a gente vem lutando cada vez mais por espaço, né? por essa mulher estar presente. Só que em alguns momentos essa presença acaba se confundindo com uma força. A mulher, você tem que ser forte, você tem que ser forte. E aí a mulher tá cheia de problemas, trabalhando o dia inteiro, dores, estresse, ansiedade, depressão. Isso tudo vai amplificar as dores que essa mulher sente e isso vai para o corpo. Sim. Isso vai para o corpo, né? Essa história de que a dor é psicológica não é uma realidade. Ela dói de verdade, ela dói no corpo. Ela pode sim vir a partir de questões psicológicas, como uma ansiedade, uma depressão. Ela pode se intensificar, na verdade, se amplificar a partir dessas questões psicológicas. Mas a dor é sentida, ela está no corpo, né? Tá no físico, né? Ela tá ali no nosso corpo, tá no físico. E aí é importante a gente entender, quando a gente fala sobre essa dor que transborda e que muitas vezes é a única saída também para essa mulher que às vezes, como eu estava falando, tenta ser forte o tempo todo, e aí você vai ultrapassando todos os seus limites mentais e emocionais o tempo todo. Eu preciso ser forte, eu preciso correr atrás, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu não posso me abalar por isso. Em algum momento, isso vai transbordar e vai
ser sentido ali no físico, vai ser sentido no corpo, né? E assim como na mulher, acredito que Com em todo qualquer mundo, gênero, né? Eu falei sobre a mulher esse viés pela sua atuação, mas isso acontece de formas diferentes, mas para todo ser humano, né? Até porque todo mundo, quem não teve dor, vai ter em algum momento. Ou física ou emocional, faz parte, eu acredito que faça parte do nosso processo evolutivo. A gente só desperta para que tenha algo errado quando existem sinais. E muitas vezes o nosso cérebro só sabe trazer pra gente os sinais através da mensagem dolorosa. A dor é um sinal de alerta, né? Exato. É o nosso corpo, nosso organismo dizendo, tem alguma coisa de errado. Mas estou no meu limite, você não tá me olhando, você tá vivendo para fora e não tá... Mas nem sempre essa dor, quando o corpo fala, olha, tem alguma coisa de errada, nem sempre essa dor vai estar direcionada, né? Não digo nem a dor, né? Mas a causa, aquilo que está trazendo essa dor, não está necessariamente ali no joelho. Sim. Né? Não é só essa questão física. Às vezes a gente, quando fala pensa nessa integralidade, né? Pelo menos a psicologia, ela fala muito sobre isso também. De se ter uma visão holística do nosso paciente, do nosso cliente, dependendo da abordagem, né? Da gente olhar para essa pessoa no todo. Olhar para essa pessoa como um todo. Assim como as questões psicológicas podem afetar o físico, as questões físicas também podem afetar o psicológico, né? A deficiência de algumas vitaminas, por exemplo, pode deixar a pessoa mais apática e aí já acha que é uma depressão. E não é bem assim, né? Então, a gente precisa ter uma visão holística realmente, né? Olhar para a integralidade daquele corpo e daquela mente, para entender o que está acontecendo com essa pessoa, o que está fazendo com que essa dor venha, ou o que está fazendo com que essa depressão, não necessariamente a depressão, mas essa apatia esteja presente. Mas é preciso realmente olhar para essa pessoa de forma integral. De forma completa, né? Todos os aspectos, né? Uma coisa que eu ouço muitas vezes no consultório, quando recebo uma avaliação no paciente que eu estou vendo a primeira vez, é dele já ter passado por diversos profissionais da área de saúde que falaram que a dor dele é emocional, é psicológica, né, que não justifica, às vezes, o tamanho e a abrangência do sintoma. E você mencionou isso ainda agora, né, a respeito de que a dor psicológica ela não existe, né? E o que você acredita que falta para que os profissionais à nossa volta olhem o indivíduo que ele recebe pedindo ajuda de forma integral? Primeiro, né, o que é o conceito para você de integralidade do ser e qual é a chavezinha que precisa ser virada na cabeça das pessoas para que a gente possa olhar o outro nessa forma mais completa? Eu percebo que o ser humano, ele não é só o corpo, ele não é só a mente, não são só as emoções. Não tem como eu olhar só para o corpo sem pensar, por exemplo, que aquela pessoa está com a vida totalmente estressada, sem uma rotina, ou com uma rotina muito pesada e que isso vai refletir naquela dor. Assim, da mesma forma, como profissional de psicologia, eu percebo que não tem como eu olhar para a questão física, para alguma doença física mesmo, e levar em consideração só aquele sintoma. O sintoma, ele surge a partir de alguma questão está causando. Quando profissionais, né, da área falam, essa dor é psicológica, não tem nada que justifique. Eu não percebo dessa forma, eu não acredito em dor psicológica. Eu acredito, sim, que as questões psicológicas possam amplificar, intensificar essa dor. Mas eu entendo que o que a gente precisa fazer enquanto profissional é tentar identificar a causa, não olhar para o sintoma. Não olhar só para o sintoma, olhar para a causa. O que está causando isso? E nessa causa, não buscar só aspectos físicos ou aspectos psicológicos. Eu preciso olhar de forma integral realmente, né? E aí, quando você pergunta o que falta, eu acho que, na verdade, é esse olhar holístico mesmo. Eu acho que é essa visão de que o ser humano ele é um ser completo.
né? E que quando alguma coisa está falha, quando tem alguma questão acontecendo com esse ser humano que é completo, eu preciso olhar para tudo que faz com que esse ser humano exista, né? E aí a gente fala sobre a parte física, a parte emocional, a parte psicológica, o que tá de alguma maneira fora do lugar para eu conseguir pensar em possibilidades e estratégias de auxiliar esse paciente, não só com medicamento, por exemplo. Os profissionais de psicologia nem trabalham com medicação, né? Mas, às vezes, é muito comum, por exemplo, a gente receber pacientes que estão tomando medicações tarja preta e que, na verdade, aquilo só vai estar trabalhando o sintoma e não vai atingir a causa, não vai tratar a causa, né? Não que a medicação não seja importante, às vezes ela é necessária, mas dependendo do que está acontecendo com a vida dessa pessoa, a medicação ela vai ser como se fosse uma bengala também, né? Tem pessoas que vivem anos só mascarando o sintoma atrás da medicação e sem nem conseguir descobrir que existe uma causa por trás daquilo. Não tem esse esclarecimento, né? E assim, ok, que talvez não tenha, que seja uma... Eu caí e bati o joelho, ok, tá ali, o joelho tá machucado. Mas a forma como essa dor se faz presente na minha vida, ela pode ter alguma influência, não só da questão física, mas da questão emocional também. Como que eu vejo, o que é a dor para mim, né? Como que eu vejo essa dor? Eu vou lidar com essa dor como algo que vai me trazer uma limitação na vida. Às vezes a questão vai trazer uma limitação, mas é uma limitação que vai me paralisar, ou é uma limitação que eu preciso enxergar qual é o meu limite, entender até onde eu posso ir, mas continuar caminhando, né? Eu acho que quando a gente, como profissional de psicologia, um dos aspectos que a gente precisa levar em consideração é esse. É que às vezes a limitação vai estar ali presente. E às vezes, inclusive, é importante que a pessoa perceba as suas limitações, porque muitas questões acontecem também porque a gente acha que tem que dar conta de tudo. Super-homens e super-mulheres. Eu fazia até um relato pessoal, né? Esse dia eu estava dando aula e aí não consigo, tem uma questão de coluna, e aí eu não estava conseguindo escrever no quadro com a mão direita e fui escrever no quadro com a mão esquerda. E aí eu estava fazendo uma reflexão com os meus alunos sobre isso, que isso é absurdo. Porque eu tô me acostumando com essa dor e com as minhas limitações, mas não de uma forma a tentar superar essas limitações no sentido de curar aquilo que está causando, né? Eu estou criando estratégia para continuar. Sim. Mas a que custo vai ser esse continuar? Porque tudo bem criar estratégias, mas o que você está fazendo por fora para que seja uma estratégia a curto prazo e não definitiva na sua vida, né? Exatamente. Criar estratégia. E aí vai chegar um momento que todas as estratégias que eu vou... Porque aí eu vou continuar escrevendo, não vou conseguir mais escrever com a mão direita, eu vou começar a escrever só com a mão esquerda. A mão esquerda também já não vai mais dar conta. Né? E aí, o que eu faço? Se eu não cuidei ali do que causou isso tudo, né? E aí, quando a gente pensa nessa integralidade, eu acho que algumas questões são importantes. Uma é a questão do se conhecer, né? E aí, não o se conhecer só fisicamente, saber as suas limitações físicas, mas o se conhecer por inteiro, realmente, né? Quem você é, quais são as questões que você busca, quais são os seus desejos, quais são os seus traumas, por que às vezes você corre tanto atrás de algumas coisas e esquece de você. Sim. Esquece de cuidar do seu físico, de cuidar do seu emocional, do seu mental, né? Trazer para consciência algo que está... Você sabe, está ali no seu inconsciente, mas você não traz para o seu racional, né? O que eu observo muito é que, às vezes, a gente faz determinadas coisas, inclusive para não olhar para isso. Sim. Né? Inclusive deixa que eu penso nisso depois, eu tenho uma coisa mais importante para cuidar agora. Né? Só que aí, nisso, a gente vai cada vez mais... Eu ia falar se prejudicando, mas o termo correto não é se prejudicando, se sabotando.
a gente vai cada vez mais se sabotando. Sim. A gente vai deixando de lado aquilo que a gente precisa olhar e priorizando outras coisas que, na verdade, são prioridades que você criou. Porque, nesse momento, você está buscando olhar para essa prioridade, não para você, em algumas situações, né? E aí, assim, você conseguiria explicar pra gente qual é a diferença do que muitos falam de uma mente consciente, de uma mente inconsciente? Eu sei que cientificamente é algo muito abrangente, com muitos termos, mas assim, numa conversa mesmo simples, para quem está acompanhando a gente poder entender essa diferença. O consciente é aquilo que a gente tem acesso. Né? Tô aqui, tô falando com você, tenho acesso, eu sei o que eu tenho lá na minha casa, eu tô pensando, ao mesmo tempo que eu tô aqui falando com você, eu tô pensando em algumas coisas, são coisas que a minha mente tem acesso de forma direta, né? As questões inconscientes são aquelas que estão guardadas dentro de caixinhas, e aí a gente deixa esquecida. Mas são questões que, às vezes, um olhar, um cheiro, uma imagem desperta. E aí, essa inconsciência, aquilo ali que estava guardado no inconsciente, vem à tona, mas nem sempre vem à tona só falar assim, olha... Na memória, eu né? tô aqui. Ele vem mostrando, e muitas vezes até no corpo mesmo, você precisa cuidar disso. Olhar né? para isso. Você precisa olhar para isso. Né? E aí, a gente, na psicologia, tem inúmeras abordagens, né? A abordagem que vai trabalhar de forma mais direta com essa questão do consciente, do inconsciente, dos traumas, das questões que a gente está guardando lá nas caixinhas, a principal abordagem seria a psicanálise. E a psicanálise, ela busca exatamente isso, fazer com que a pessoa acesse aquilo que está guardadinho lá, né? Para poder cuidar daquilo. Que de forma indireta, muitas das vezes, está guiando a sua vida e você não consegue perceber, e por estar lá no inconsciente, muitas vezes a gente não se dá conta de que é aquilo que está afetando o nosso dia a dia, que está afetando a nossa vida, né? As escolhas que a gente faz. Por que eu opto por trabalhar e não ir para academia? Não é só porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, todo mundo precisa trabalhar. Mas tem alguma coisa que, ao cuidar de mim, está relacionada a algo que está lá guardadinho naquela caixinha lá do inconsciente, que pode ser, eu não mereço ser cuidada, eu não sou uma boa pessoa para ser cuidada. Tem, assim, estou dando vários exemplos, hipóteses para a gente pensar. Mas por que eu me auto-saboto? Né? Por que eu, ao invés de buscar cuidar de algo que está ali, e que eu necessito cuidar, eu vou sempre buscar outros caminhos e priorizando outras coisas, né? A psicologia, ela vai tentar, com o paciente, né, com o cliente, dependendo da abordagem, entender isso. Entender por que a gente faz determinadas escolhas, por que a gente vai para determinados caminhos. É claro que as nossas escolhas, elas são influenciadas por inúmeras questões. Até as questões sociais vão estar presentes. Questões sociais, econômicas, culturais, isso tudo vai influenciar. Mas tem uma questão que é muito própria, né, de cada indivíduo, que é a sua subjetividade, que são as suas crenças, que são as suas emoções, aquilo que está ali te tocando e que às vezes você vai preferir deixar de lado. Depois eu penso nisso. Até porque mexer dói. Dói. Mexer dói. Mas não mexer também vai doer de alguma forma. Vai transbordar. Em algum momento vai te trazer consequências que vão ser dolorosas. A questão é escolher com qual dor você quer lidar. A dor que vai resolver ou a dor que vai ficar ali eternamente mascarando o motivo, né? Que vai ser paliativa, né? Vai ser aparente. paliativa, né? Você vai estar ali cuidando da dor de uma dor de cabeça hoje, amanhã vai começar a sentir uma dor de coluna, depois uma dor no estômago, porque é paliativo, você cuida de uma coisa, mas a causa mesmo está ali, né? Sim. Ela não foi cuidada, não foi tratada, né? E assim, na sua visão, o que você acredita? Quais são as bases, os alicerces que a gente precisa construir na nossa vida para ter uma vida mais saudável, tanto a nível mental quanto físico? Então, eu acho que uma das principais coisas é entender os nossos limites. Né? Entendendo os nossos limites, né? Assim, na verdade, eu acho que o principal é
se conhecer, aquilo que eu tinha falado antes. Eu preciso me conhecer para entender pensando nessa questão dos alicerces, né? Quem eu sou nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero, o que eu estou buscando. Me conhecendo, eu consigo também entender quais são os meus limites, até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo ir, até onde eu posso ir. Porque tem aquela questão da gente ir sempre ultrapassando os nossos limites também, mas conseguir, de alguma maneira, a partir dessa consciência de si, que vai identificar quem é você, quais são os seus limites, pensar em como você se porta nesse mundo e como você quer cuidar dessa pessoa nesse mundo, né? E aí um alicerce é entender que eu não posso deixar de cuidar só de uma coisa ou cuidar só de outra. Eu preciso cuidar desse físico e eu preciso cuidar desse mental, né? Então, rotinas, trabalhar a questão da rotina, do dia a dia, onde você tenha espaço para as duas questões. Onde você tenha espaço para as duas questões, não, vamos colocar aí para as três questões. Para o dia a dia, para a correria, que é o dia a dia, mas que você tenha espaço para cuidar de você, do seu físico, e que você tenha espaço para você cuidar da sua mente. Mas eu não tenho tempo de ir a psicólogo. Eu, particularmente, não é só porque eu sou psicóloga, não. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Eu acho que o mundo seria um lugar melhor para se morar. Eu acho que é importante. E a terapia, ela ajuda a gente nesse processo de se conhecer. Sim. Né? Entender esses limites, entender o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está buscando. Mas, para além disso, eu acho que uma questão que é importante a gente pensar é que esse cuidar do mental, às vezes, não é necessariamente ir para uma terapia somente. Às vezes, você tem um tempo para sentar em casa, olhar para a sua paisagem sem pensar em nada. Mas ter um tempo com você. Ler um livro. Ter um tempo com você, entendeu? Ter um tempo de... A gente vive num mundo muito agitado. É o tempo todo alguém cobrando alguma coisa, é o tempo todo você se cobrando alguma coisa. Já deixou de ser a gente consumir o mundo. O mundo está consumindo a gente, né? Isso. E aí, nesse processo de consumir, a gente está se consumindo realmente, porque a gente está deixando de cuidar da gente. A gente só está, no mundo capitalista, por exemplo, a gente só está pensando ali em produzir, né? Eu preciso produzir. E quando eu fico nesse processo de produzir, eu, de alguma maneira, eu priorizo essa produção e esqueço do cuidado, né? Então, ter esse tempo, né? E fazer uma atividade física, uma caminhada, poder ter um tempo ali para você pensar. Só você está ali fazendo aquilo e está pensando na sua vida, está pensando no seu dia a dia, mas sem cobrança, sem meta a ser cumprida, sem um objetivo a ser alcançado. Um momento seu com você mesmo. Só né? de estar ali. Estar com você. Eu acho que esse é uma coisa que a gente está... É uma questão que a gente está deixando... Tá carente, né? Eu acho que a gente está deixando, acho que a gente já deixou há muito tempo, mas eu acho que está intensificada, né? A gente não sabe mais ficar sozinho, a gente não sabe mais ficar com a gente, né? Em silêncio. O silêncio às vezes incomoda, né? Porque a gente nem sabe mais se escutar. Exatamente. A gente tá sozinho, a gente sempre pega um celular para ir mandar uma mensagem para alguém, para fazer alguma coisa, para jogar alguma coisa. Sim. Mas o sentar, às vezes, na sala da sua casa, com uma caneca de chá, uma caneca de café, e ficar olhando para o nada e pensando. Ouvir o silêncio, né? Ouvir você, ouvir os seus próprios pensamentos, né? Acho que isso é uma questão que, de alguma maneira, contribui para a gente ir estruturando e alicerçando todos esse equilíbrio. Eu acho que, na verdade, o alicerce, qual seria esse alicerce? Um equilíbrio entre físico e mente, né? Entre as estruturas, entre tudo que a gente vai estruturando de vida, né? Estar em equilíbrio com a gente, com o entorno, né? Isso. Uma prática que eu tenho tentado colocar no meu dia a dia, até pelo mundo estar consumindo a gente, muitas vezes a gente está ali, mas não está presente. E eu tenho reparado que, às vezes, do caminho da minha casa para o meu atendimento,
eu passo despercebido sem perceber que uma loja fechou, outra abriu, sem olhar a paisagem, sem ver como é que o céu tá hoje. A gente olha abrangentemente só para saber que roupa vai vestir. É. E aí vai na correria, nem olha para os lados. Não olha para os lados. Então, para me acalmar, acho que todo mundo passa pelos processos, pela aceleração de ansiedade. Então, é uma coisa que eu tenho tentado colocar mais presente na minha rotina, estar presente aonde eu estiver, né? Observar as pessoas, observar o que está ao seu redor. Isso. Se eu estou com a minha família, eu vou tentar estar ali 100% com o meu coração, com a minha mente, com a minha família naquele momento. Se eu estou no meu trabalho fazendo um atendimento, eu vou tentar estar 100% presente nisso. Se eu estou comigo, eu vou tentar, nem que seja no silêncio, estar 100% comigo para tentar me ouvir. É uma mudança que eu tenho tentado fazer e tem me ajudado. São as estratégias que eu falei anteriormente, né? A partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, a gente entende ali como que a gente funciona, a gente também consegue entender quais são as nossas demandas, quais são as nossas faltas e como que a gente também está faltando com o mundo. Sim. Né? Com as pessoas ao nosso redor também, né? E aí, a partir dessa autoconsciência, você pensa sobre essa questão da presença, né? Eu não posso só passar. Eu preciso estar presente, né? Passar não é bom nem para você, nem para aqueles que estão ao seu redor. Né? Porque você só está passando. Agora, estar presente, ouvir o outro realmente, conversar, contar alguma coisa sua para o outro, né? Estar ali dialogando, conversando, isso faz uma grande diferença. Porque a gente precisa aprender a ficar sozinho, a ficar com a gente mesmo. Mas a gente também é um ser social. A gente precisa interagir, né? Mas não tem como essa interação ser de qualidade se a gente não sabe nem quem a gente é no mundo, né? Exatamente. Então, aí, para que essa interação seja de qualidade, a gente precisa estar presente. E para estar presente, a gente precisa saber quem nós somos. Exato. Né? Tem uma frase bem antiga que eu acho que todo mundo já ouviu, que diz que a gente se preocupa mais com a linha de chegada do que com o caminho a percorrer. Quanto, na verdade, a gente deveria estar aproveitando e crescendo durante o caminho para que lá na chegada a gente possa realmente ter tirado todo o proveito que a gente pôde da estrada, né? E eu acho que é mais ou menos isso que você está falando. É isso. É a gente aproveitar realmente cada momento buscando esse equilíbrio, né? Aproveitar cada momento de forma equilibrada, porque eu não posso aproveitar só o trabalho, não posso aproveitar só os amigos, não posso aproveitar só a minha solitude, né? Eu preciso aproveitar cada momento de forma integral, né? Eu vou aproveitar da minha solitude, às vezes tá em casa e vem almoçar, desce, faz alguma coisa. Não, eu quero ficar aqui um pouquinho, mas eu também não posso ficar todos os dias das minhas férias na minha casa fazendo só isso. Né? Então, equilibrar todos esses pontos e estar presente em todas essas situações, essas questões e colocar as nossas emoções presentes aí também em cada uma dessas situações e dessas interações também, seja na interação com o outro, no trabalho, no andar na rua, no dar bom... Gente, uma coisa que assim, a gente não vê mais as coisas acontecendo, passar por alguém, dar bom dia. Bom dia. Boa tarde, entrar no elevador e cumprimentar as pessoas. As pessoas. As pessoas já entram no elevador com o celular na mão. Cara, se alguém entra, abaixa a cabeça e fica no celular. Sim. Né? Mas é só alguém que está no elevador. É só alguém que está no elevador. Mas alguém. É alguém, é um outro, né? É um outro que está ali, né? Quando eu vim, eu estou em Friburgo há 21, 22 anos. Isso me chamou muita atenção. Cidade grande, Rio de Janeiro, não tem essa rotina. Mas antigamente aqui... Saía de manhã, as pessoas trabalhando na rua, todo mundo dava bom dia. Era uma coisa muito presente. Hoje em dia, realmente, eu sinto mais essa carência. Não tem, é raro encontrar. A gente tem ficado cada vez mais sozinhos. Mas quando eu falo sozinhos, é nessa coisa do buscar ali
a chegada, e aí para chegar ali eu preciso trabalhar, eu não posso dar um bom dia para alguém, né? E o que eu falei, a solitude ela é importante, mas é preciso um equilíbrio nisso Sim. também, né? E às vezes o trabalhar não é só o trabalho labuta, é trabalhar no seu projeto. Pode ser até um projeto pessoal que você queira desenvolver com você, mas você não precisa estar tão fechado, tão centrado a ponto de não olhar para os lados, volta, não olhar para os lados, para quem está ao seu redor, quem está ao seu lado, e que muitas vezes são pessoas que vão contribuir com aquela caixinha que está guardada lá no inconsciente, né? Que muitas vezes são pessoas que vão estar ali, às vezes é uma palavra, você não estava esperando a pessoa falar nada, mas ela falou uma palavra que você já olha para aquela caixinha de forma diferente, né? Você já começa a olhar para aquela caixinha que está lá no inconsciente de forma diferente. É verdade. Vamos falar sobre uma frase agora que eu ouço muito no meu consultório. Terapia é coisa de maluco. Eu não estou maluca. Por que eu preciso? Tenho dor e preciso de terapia. Então, porque... Da onde vem essa construção? É assim, a percepção que eu tenho é que essa fala é uma fala extremamente capacitista, né? É uma fala que vem da psicologia há muitos anos atrás, quando a psicologia trabalhava de forma muito intensa com as instituições psiquiátricas, que hoje, inclusive, não podem existir mais, né? Justamente porque a percepção que a gente tem hoje é que, independente das limitações que aquela pessoa tem, ela precisa conviver, ela precisa viver em sociedade e ela precisa interagir, né? E aí a gente precisa ter um olhar para como fazer o processo de integração e socialização dessa pessoa com os outros, né? Sim. E aí essa fala de psicologia, terapia para maluco é uma fala que vem realmente de uma vertente muito capacitista e preconceituosa, né? Lembrando também que, assim, nas instituições psiquiátricas a gente não tinha somente pessoas com transtornos mentais, com questões de saúde mental. Todas aquelas pessoas que não poderiam estar na sociedade, que não faziam parte do padrão da sociedade, elas eram encaminhadas para lá, né? Então, a gente tem instituições psiquiátricas que tinham pessoas com drogadictos, né? Pessoas que faziam uso de droga e iam para lá. Não era um espaço. A gente tinha pessoas... Antigamente, isso era muito comum. Casais... Antigamente não podia se separar, não podia se divorciar, então o que eu fazia? Falava, minha mulher tá maluca, colocava lá na instituição para eu poder continuar seguindo a minha vida. E aí esse olhar de terapia não é coisa de maluco, é um olhar e é uma fala preconceituosa, realmente. É uma fala que diz respeito a um processo de exclusão de todos aqueles que a gente considera que não podem fazer parte da sociedade, pensando nesse percurso histórico. Que é claro que assim, fiz um resumo fui muito sintética aqui na minha fala, porque é uma longa história toda essa questão, mas é uma fala realmente muito preconceituosa. E a psicologia, na verdade, ela não vai trabalhar com malucos. E aí esse termo malucos é um termo totalmente pejorativo, né? A gente vai trabalhar com pessoas que têm alguns transtornos mentais, a gente vai trabalhar com pessoas que têm algumas questões psicológicas, alguns transtornos psicológicos, porque existe uma diferença, por exemplo, entre os tipos de transtorno. Porque quando a gente fala em transtorno, parece que é tudo a mesma coisa, né? E aí, por exemplo, a esquizofrenia é um transtorno que vai, em algumas situações, tirar a pessoa da realidade. Sim. A depressão também é um transtorno, a ansiedade também é. O pânico também. O pânico também. Mas nem sempre a depressão e a ansiedade vai tirar a pessoa da realidade. Né? Ela, dependendo do grau, dependendo do nível, sim. Né? Mas uma depressão onde a pessoa está ali apática, por exemplo, não quer fazer nada.
ela tá fora da realidade, mas não uma realidade como a realidade do esquizofrênico, né? E aí, quando a gente pensa que o trabalho do psicólogo, é voltado para essas pessoas, sim, mas é voltado para todo mundo que quer se conhecer. Sim. É voltado para todo mundo que quer saber quem é, que quer entender por que determinada questão afeta tanto, por que uma situação em específico incomoda tanto. Porque eu não consigo lidar com esse aspecto da minha vida. Por que eu repito sempre um padrão de comportamento, né? O que acontece? E aí eu não estou falando de ninguém que seja maluco, estou falando de pessoas que estão aí no dia a dia, normais, e que todas elas, sem exceção, passa por alguma questão dessa. Corrigindo minha fala, não que as pessoas que tenham os transtornos não sejam normais, mas pessoas normais no sentido de não ter nenhuma patologia agravada. Sim, não ser sim, mal interpretada também. Isso, ótimo. Foi ótimo. Mas assim, todos nós temos alguma questão. Às vezes, nos relacionamentos, por que eu sempre me relaciono com pessoas daquele padrão? Sim. No trabalho, por que eu nunca consigo atingir o meu objetivo no trabalho? Por que eu no trabalho, por exemplo, o dinheiro entra, mas eu não consigo fazer nada com ele. Eu não consigo fazer nada com ele. Por que eu acabo me acomodando no trabalho? São questões do nosso dia a dia, da nossa rotina. Por que eu não sei lidar, por exemplo, com crianças? Porque uma coisa é você lidar com crianças. Outra coisa é você querer ter filhos. Tem inúmeras questões que são questões individuais, que são questões próprias de cada indivíduo, e que quando ele conhece, ele sabe por que o comportamento dele está indo por aquele caminho, ele se entende, ele pode modificar ou não também. Talvez essa resistência inconscientemente também possa vir, porque a partir do momento que você descobre isso, você precisa se responsabilizar por isso. Isso. É sua escolha ou não fazer algo para mudar, mas não dá mais para você terceirizar e colocar a culpa no outro pela forma com que a sua vida anda. E aí, assim, a psicologia ela vai contribuir muito para isso. Para você se conhecer e se responsabilizar. Porque não está dando certo isso, mas também fulano fez aquilo. Não deu certo isso aqui, mas fulano fez aquilo ali. E você, o que você fez? A psicologia ela vai trabalhar com isso. Ou porque você permitiu que ele fizesse. Por que você permitiu que ele fizesse? O que você fez? O que você deixou de fazer para que ele fizesse daquela forma? Então, a psicologia ela vai contribuir para a gente se conhecer realmente, né? Ter essa autoconsciência. E essa frase de que terapia é coisa de maluco é uma frase que realmente é muito discriminatória. Se as pessoas soubessem o bem que faz fazer terapia, se conhecer, entender ali as questões que estão perpassando a tua vida, porque é um passo que eu não dou, é um passo que eu dou, por entender essas escolhas, né? O que eu estou me responsabilizando, o que eu não estou. É importante eu me responsabilizar por isso? Não é importante, isso não me cabe, isso não é minha responsabilidade. Né? Às vezes a gente vive em função do outro, por exemplo. Né? Eu vivo sempre para resolver o problema do outro, estou sempre à disposição do outro. E isso também, se responsabilizar, não é isso também, né? Porque aí você não está se responsabilizando por você está se negligenciando no processo. Isso, exatamente. Né? E aí, isso tudo são questões que afetam o nosso dia a dia, a nossa rotina, a nossa saúde mental, a nossa saúde física. Isso vai refletir na nossa saúde física, na nossa saúde mental. E a terapia, ela vai contribuir para esse autoconhecimento e para pensar estratégias, entender quais são as questões que perpassam a nossa vida, quais foram as questões que aconteceram na nossa vida, que fazem com que eu me comporte dessa forma hoje. Para me conhecendo, aí eu posso dizer, não, ok, eu não quero mais continuar desse jeito, eu vou mudar. Ou então falar, não, ok, eu quero continuar assim, tá tudo certo também. Mas você precisa se conhecer para dizer.
E aceitar o preço E de aceitar o querer preço. ou não Isso. realizar os movimentos que precisa, Exatamente. né? Exatamente. Porque aí você se conhecendo e optando por não ir, é a responsabilização, né? Sim. Érica, muito obrigado por topar esse Ai, projeto, foi ótimo. pelo bate-papo. Gratidão mesmo, pela parceria. Foi muito bom ter você aqui logo no primeiro episódio. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer realmente. Eu acho que foi um papo leve, né? Acho que Foi gostoso. Foi bom. E eu acho que vai trazer muito significado e muito entendimento para quem está ali do outro lado, às vezes passando pelos processos da vida, às vezes passando pelas dores, sejam elas físicas ou não, né? Em como sair desse quadro, montar uma estrutura, e dar um passinho para fora e construir uma nova realidade. A intenção até mesmo do nome, o Físio que Resolve, é que muitas das vezes não é só a fisioterapia. Precisa de toda uma estrutura ali em volta para você, como ser humano, conseguir sair do quadro doloroso, né? E estruturar sua vida com um novo olhar, com novos objetivos, entendeu? Não é, a fisioterapia, ela vai ajudar imensamente, mas só ela sozinha não vai conseguir resolver. Exatamente. Né? Em alguns casos, pode ser que sim, foi aquilo, tropecei, bati o dedão ali, eu tenho uma dor aguda e aí pode ser que a fisioterapia nesses casos, sim. Mas para a pessoa que já tem uma dor crônica, que já está há anos remexendo, né, sem conseguir sair desse padrão, essa dor, como você falou, ela vai se conversando com todos os outros setores da nossa vida. Então, a gente precisa de muito mais para montar essa estrutura do que efetivamente só a fisioterapia. Embora a fisioterapia contribua muito, mas a psicologia contribui, a nutrição contribui, o educador físico vai ajudar, né? Então, se ver livre das dores vai muito além do que um processo simples, mas é um processo que vale muito a pena, é um processo de evolução como pessoa, né? Como eu sou para com você mesmo. Então, eu acredito que a gente conseguiu hoje falar do porquê também do nome Físio que Resolve. A gente não trouxe nenhum conhecimento técnico, mas eu acho que a ideia era essa realmente, né? Era dar um pontapé para quem está ouvindo poder falar assim, poxa, eu não tinha pensado sobre isso ainda. Eu posso ir por esse caminho, não tô no fim do túnel, não tá tudo escuro, tem uma luzinha ali que eu posso seguir. Isso. Gratidão então, pelo convite. Obrigado também. E, gente, muito obrigado por estar aqui assistindo a gente. Se vocês chegaram até aqui, gostaram do episódio, gostaram da nossa troca, já se inscreve aqui no canal, nos acompanhe, tá? Semana que vem teremos novos episódios e eu vou estar sempre buscando trazer pessoas para um papo leve, para um papo saudável, em que vocês possam crescer e eu também crescer junto com vocês, que eu acho que esse é o objetivo. Um beijo.